Só alguém para dar um ok aqui para a gente? Ouvindo bem, Ari? Então tá ótimo. Então, tá Perfeito. Então vamos lá, né? Boa tarde. Boa tarde a Ótimo. todos. Ok. Oi, gente, boa tarde. Que Deus abençoe. Bom poder estar aqui novamente juntos, né? Sim, boa tarde. Então, vamos lá, né? Eu fico muito feliz de estarmos reunidos nesse momento. A gente sabe que não é a forma ideal, né? Ou seja, não é a melhor forma de nós estarmos reunidos ainda, mas é o que Deus tem para nós nesse momento, né? Então, eu tenho certeza que será um momento de graça para nós, com todas as limitações, né? As dificuldades que a gente ainda tem, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós, falar o nosso coração, que Deus quer direcionar a nossa vida como projeto Família do Céu aqui na Terra. A gente não pode perder essa dimensão, né? Como comunidade, como família, como igreja, que é algo maravilhoso. E quando eu rezava nesse momento, para esse momento, vinha muito claro ao meu coração uma realidade sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E é um tempo de graça, e por isso mesmo é um tempo de realmente de combate espiritual, né? Um tempo de combate espiritual. E nós temos que tomar posse dessa graça realmente, né? Ou seja, que é um tempo de graça, mas ao mesmo tempo um tempo que nós vamos ter que lutar muito. Porque como é um tempo de graça, nós sabemos que aonde a graça está, ou seja, onde Deus quer realizar, onde o ambiente que é fecundo, o inimigo de Deus, ele quer roubar isso, né? E rezando aqui com o Edmundo, antes, a gente pedindo o Espírito Santo, e eu meditando aqui, rezando, Deus me lembrou a passagem do joio e do trigo, né? Ou seja, o campo está preparado, a terra está fértil, pronto para lançar a semente, para que a semente possa germinar e dar fruto por um. Aquele lavrador lança a semente na terra, terra fecunda, o trigo começa a nascer, e no meio da noite vem, né, o inimigo e começa a semear o joio naquela terra fecunda. Então, isso é importante a gente. Quando há uma terra fecunda, um ambiente fecundo, ele é fecundo tanto para o joio quanto para o trigo. O que vai definir o que vai crescer, dar frutos ali, é a semente que a gente escolher. Né? Ou seja, que semente a gente vai lançar nesse tempo? Qual a decisão, qual postura nós vamos ter diante, né, desse tempo que nós estamos vivendo, dessa fecundidade que Deus está nos dando nesse tempo. Porque eu tenho certeza, uma coisa que a gente tem que ter muito claro no coração, que é um tempo fecundo para nós. Porque justamente nos momentos mais, vamos dizer assim, mais difíceis, de mais combate, é um sinal de que é um tempo muito fecundo, que a graça está acontecendo. Os maiores milagres que o Senhor realiza na nossa vida são nesses momentos. O maior crescimento espiritual que a gente pode ter são nesses momentos. Então, primeira coisa que eu gostaria que você trouxe no seu coração, que nós, enquanto famílias do céu aqui na Terra, temos que ter muito claro no meu coração, no nosso coração, que é um tempo fecundo, um tempo de graça. E ao mesmo tempo, né, que existe a fecundidade para as coisas de Deus, que Deus quer realizar maravilhas na nossa vida, por outro lado, existe também o inimigo de Deus querendo nos roubar essa fecundidade, ou seja, querendo que, em vez de nesse terreno fecundo, que é o meu coração, o seu coração, o coração das nossas famílias, esse tempo que, de alguma forma, nós somos forçados, né, a maioria de nós, estarmos juntos, né, fisicamente falando, dentro das nossas casas, fomos, de alguma forma, privados e privilegiados para termos um tempo maior com a nossa família, um tempo maior com Deus, pela oração, pelo estudo, né? Fomos privados de tantas outras coisas, seja pelo trabalho, a sair para trabalhar, até nós, missionários, né, de alguma forma, fomos privados da nossa missão. Muitos de nós, como eu e a Núbia, em outros momentos, saímos praticamente todos os dias para a missão. E nesse tempo tivemos a oportunidade de estar em casa praticamente todos os dias, nas primeiras semanas, né? Que a gente praticamente não saía, ficava dentro de casa. Então, é um tempo muito fecundo. É um tempo que Deus nos deu essa graça, mas a gente tem que ter um zelo, um cuidado muito grande para a gente entender o que nós vamos plantar, né? Ou seja, o que nós vamos permitir crescer. O que nós vamos permitir crescer e dar frutos nesse momento, que pode ser um fruto que alimenta a nossa alma, ou seja, o trigo que cresce, que dá fruto, que vira pão, que nos alimenta,
ou pode ser o joio. O joio, ele não dá fruto, mas ele rouba daquele terreno toda a fecundidade que ele tem. Toda a fertilidade ele rouba, né? E ele não dá frutos depois. Então, isso depende muito de nós. E ontem, rezando para esse momento, Deus me lembrou uma passagem que a maioria de nós conhecemos, e eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia para a gente partilhar, no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 9. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 9, que é a parábola do fariseu e do publicano. Então, ontem eu rezando para o nosso projeto, para esse momento hoje, Deus me lembrou muito essa realidade, né? Ou seja, Deus colocando no meu coração alguns pontos dessa situação, desse momento que a gente tem que realmente tomar posse para a nossa vida, tá certo? Então, Lucas 18, versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus lhes disse ainda essa parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali, jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, o publicano voltou para casa justificado, e não o outro, o fariseu. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, essa passagem, ela fala muito desse momento que nós estamos vivendo. E quando eu rezava, Deus ia colocando algumas situações no meu coração que eu queria partilhar com vocês. Primeira coisa, você vê que o ambiente é o mesmo, do fariseu e do publicano. O ambiente é o mesmo, entende? Eles subiram ao templo, os dois estão no templo, ou seja, um local fecundo, um local propício para a graça, um lugar onde Deus age, um lugar que Deus escolheu, né? Ou seja, o terreno fecundo, e está ali os dois. O fariseu, aparentemente, né, fazendo tudo certo, mas a palavra de Jesus dizendo, né, orgulhoso, arrogante, prepotente, confiava em si, né, rezava bonito, eloquente, mas coração totalmente tomado pelo mal. Do outro lado, um publicano, pecador, que reconhece sua fraqueza, reconhece sua pequenez, reconhece tudo aquilo que ele é de verdade, rasga o seu coração diante de Deus. E Jesus termina essa parábola dizendo: esse foi justificado, ou seja, esse recebeu a graça, esse recebeu, esse saiu daqui transformado, esse me conheceu, esse me experimentou, esse vai dar um passo a mais na sua fé, esse vai ter um progresso na sua vida. O outro não. Eu tenho certeza que esse fariseu, ele repetia esse ato com muito mais frequência do que o publicano. Eu imagino que ele deve ficar dias, meses, anos fazendo essa mesma prática, achando que ele está progredindo, achando que ele está tendo a experiência, que ele está agradando a Deus, ou seja, que de fato está valendo a pena tudo aquilo, porque ele está no lugar fecundo. Mas nessa situação ele é o joio, né? É o joio que aparentemente é bonito, parece com trigo. O joio é muito semelhante, tanto que na parábola do joio e do trigo, né, o Senhor fala, ó, não arranca, fala para os seus servos, não vamos agora tentar tirar o joio agora, não. Porque se a gente tentar tirar o joio agora, a gente corre o risco de tirar o trigo junto. Por quê? Porque eram muito parecidos os dois. A diferença está no fruto. A diferença está na virtude, né? Se a gente for olhar para a nossa vida, qual a diferença do joio e do trigo? Está na virtude. Nesse caso específico da parábola do fariseu e do publicano, na virtude do publicano. Que virtude é essa? Para mim, ficou claro, 3 realidades que Deus coloca ali, 3 virtudes claras, para a gente poder pensar nesse tempo fecundo da nossa vida. A primeira, a humildade, né? Ele reconhece a humildade, né, baseada na verdade, ou seja, reconhecer aquilo que eu sou de verdade. Então, esse tempo é um tempo muito propício para nós nos conhecermos, para nós sermos verdadeiros, para a gente ter humildade, exercitar a virtude da humildade. Exercitar de que forma? Reconhecendo as minhas fraquezas, reconhecendo a minha podridão, como aquele fariseu fez, como aquele publicano fez. Ele batia no peito e falava: Senhor, eu não sou digno.
A palavra diz que ele ficava separado, ele ficava no canto. Ele estava se humilhando, ele se sentia humilhado diante de Deus, né? Ou seja, a humildade no coração daquele publicano. E ele então começa a reconhecer. Então é um tempo muito importante para nós nos conhecermos. Agora, para nós nos conhecermos, nós temos que ter humildade. Nós temos que ter essa verdade, né? Pela humildade, sermos verdadeiros. Primeiro com a gente mesmo. Olhar para dentro de nós, perceber nossas fraquezas, nossos limites, nossos erros, nossos pecados. E nós que já temos uma certa caminhada, nós somos privilegiados por isso. Nós já sabemos como fazer isso. Então, o tempo de você, esposo, esposa, pai, mãe, filhos, né? Homem, mulher, nosso momento mesmo para dentro, como aquele publicano, e começar diante de Deus, reconhecer. E como eu disse que o terreno é fecundo para as duas realidades, sem dúvida nenhuma, esse momento também potencializa, né, também os nossos pecados, os nossos erros. É claro, aquela pessoa que já tem uma tendência à agressividade, à ira, esse tempo, se ela não rezar bem, se ela não viver bem, o que vai acontecer? Vai potencializar a ira dela. O orgulhoso vai potencializar o orgulho dele. Né? Aquele que é egoísta vai potencializar o egoísmo dele, que é o que nós estamos vendo na prática. Nós vamos nos fechando. Aqueles que têm tendência egoísta vão se fechando. O tempo é fecundo para o joio, nesse caso, né? Não para o trigo, mas para o joio do egoísmo. Para o joio, né, do egocentrismo, da vaidade, da prepotência, da arrogância, dos pecados, dos prazeres, né? Quantos de nós, nesse tempo, não somos tentados a voltar a prazeres que antes nos escravizavam? Seja qual for. Prazeres aparentemente ilícitos, né? Sei lá, a gente, de repente, porque não tem tá esse tempo de clausura, vamos dizer assim, né? Confinados, a gente volta para o prazer do comer, do beber, né? Os outros prazeres, já começa a vir o prazer sexual de forma desregrada, seja no pensar, né? No sentir, até na própria prática, já começa a desenvolver de novo, ou seja, a potencializar algo que já existia dentro de mim. Então, aquela pessoa, aquele casal que tem uma certa dificuldade na sua sexualidade, ele potencializa essa dificuldade. Aquele que tem dificuldade de algo, imagina, potencializa isso através das brigas, discussões, com mais intensidade. Então, é um tempo fecundo. Agora, nós temos que saber aproveitar essa fecundidade para que o joio possa crescer, e não o trigo. E aqui, nessa parábola que nós lemos, Deus nos fala claramente como fazer isso, aprendendo com esse publicano. Ter humildade. Eu fico vendo pessoas que passam dificuldades nesse tempo, a gente vai tentando acompanhar as pessoas, seja por telefone, né, por Skype, por WhatsApp, tentando conversar, tentando, é claro que a gente não consegue com todo mundo, mas aqueles que, principalmente que eu acompanho, tento conversar, tento estar perto, e a gente vai vendo muitas coisas assim. Nós vemos muitas pessoas passando dificuldades seríssimas. E aí não tem humildade de procurar ajuda, não tem por que não tem humildade de procurar ajuda? Porque não tem humildade, primeiro, de reconhecer que aquela realidade está ruim, sabe? Não tem nada de errado. Você vê que Deus, o que agradou Deus, é o publicano, o que foi verdadeiro. Ele falou, não presto mesmo, sou pecador, sou limitado, sou fraco. Ele fala claramente, eu sou pecador, tende piedade de mim, Senhor. É isso que precisa acontecer. Nós temos que ter essa humildade, contar com a graça de Deus para a gente ter essa humildade, para reconhecer que nós precisamos de ajuda em certas coisas. Reconhecer nesse tempo que tem realidades que precisam melhorar muito no nosso matrimônio, na nossa maternidade, paternidade, na nossa convivência familiar, sabe? E isso é graça, isso não é ruim. Quando a gente enxerga isso, não é ruim, é graça. Quando você está vendo os seus defeitos de forma mais escancarada, né? Os defeitos da sua família de forma mais escancarada, isso não é ruim, isso é graça. Porque Deus está te dando a chance de enxergar uma verdade e fazer essa verdade, fazer como o publicano fez. Qual que é o caminho fecundo disso? Eu enxergo a verdade, ou seja, esse tempo, ele potencializa isso. Eu enxergo a minha dificuldade, o meu pecado, a minha fraqueza, e aí eu sou verdadeiro diante de Deus. Rasgo o coração diante de Deus. Como o publicano fez. Senhor, eu sou pecador, tende piedade de mim. Entende? E aí o terceiro passo que ele faz, né? Que é uma fé verdadeira, né? Que não existe uma experiência com Deus verdadeira sem uma fé verdadeira, uma fé fecunda, né? A fé baseada, nesse caso aqui, em duas coisas claríssimas, né? Em acreditar que Deus quer cuidar de mim, que Deus quer e pode cuidar de mim, entende? Que Deus quer que eu seja verdadeiro
Então, Deus pode e quer curar meu coração, libertar a minha alma, me dar a graça necessária, me fazer enxergar uma realidade que antes eu não enxergava. Deus quer cuidar de mim. Mais do que querer, Ele tem poder de realizar tudo o que for necessário na minha vida e na vida da minha família. Então, para a gente resumir, né? Eu sei que esse momento a gente não vai alongar muito, que não é, né, não é muito... o nosso aqui não é muito bom da gente interagir, né? Até para a gente é complicado, né? Pregando para computador aqui, né? Mas lá no fundo a gente sabe que cada um aí no seu coração, do seu jeito, está acolhendo. Mas para resumir isso aqui, depois a Núbia vai falar aqui um pouquinho também, a gente tem que ter muito claro essas realidades. Gostaria que ficasse fixado no seu coração agora, tá? Essas realidades. Primeira coisa, é um tempo de graça, ok? Não tenha dúvida disso. Nós estamos vivendo um tempo de graça. Graça, graça. Agora, do mesmo tempo que é graça, é um tempo de combate. Como eu disse, a terra fecunda, dela brota tanto o trigo quanto o joio. Então, um tempo de graça, um tempo propício. Mas nós temos que saber lidar com esse tempo, temos que saber aproveitar bem esse momento que Deus está nos dando, para que a gente saia fortalecidos desse momento. Hoje, a gente foi à missa de manhã lá na Santa Teresa, e eu ficava pensando, até partilhando com a Núbia algumas coisas assim, né? A gente vê ainda o receio das pessoas, o medo que, de alguma forma, entrou no coração de algumas pessoas de forma muito drástica, vamos dizer assim, né? Como eu disse, potencializou talvez uma fraqueza que essa pessoa já tinha, uma tendência a um medo maior, até mesmo um pânico, né? Pessoas meio desesperadas. A gente viu de tudo nesse tempo, né? E eu pensei assim, quando liberaram a Santa Missa, né? E a gente querendo Santa Missa, liberaram a Santa Missa, lá no Padre Luiz, no sábado de manhã, poucos lugares, lá por ser Aparecida de Goiânia, teve no sábado de manhã, né? Goiânia, que eu saiba, não teve lugar nenhum. Não sei se teve algum lugar, mas se teve, foi pouquíssimos as oportunidades que a gente teve. E eu pensei assim, nossa senhora, vamos correr, né? Fazer nosso cadastro lá para a gente poder participar. E você vê, assim, a igreja, o pessoal voltando ainda assim, claro que alguns, graças a Deus, voltando animados, com saudade de Deus, sabe? Com saudade da casa do Senhor, com saudade de estar na presença. Ali é um ambiente propício, sabe? E a gente vê ainda tantas pessoas que parece que não entenderam esse tempo. Porque quando a gente é privado de alguma coisa, tem um motivo, né? Não é por acaso. Por exemplo, você está convivendo com a sua família. Eu falo, quem trabalha como eu, que às vezes tem que viajar, né? Eu sei que o Anderson está aí com a gente, eu sei que trabalha viajando, né? Tem outras pessoas que também ficam alguns dias fora de casa viajando. Às vezes a gente faz uma viagem a trabalho. Bom, você está o dia a dia com a sua família, é uma coisa. Quando você faz uma viagem, talvez um pouco mais longa, né, que você fica privado da presença física das pessoas que você ama, aquilo muda a sua visão, né? Ou seja, te traz uma saudade no coração, você começa a perceber o valor das pessoas que lá junto, fisicamente, você não conseguia perceber. Teve que privar para você, sabe, aquela, a gente costuma dizer, né? A gente só dá valor quando perde, mas assim, então isso teria que ser fecundo para a gente. Se eu perdi por algum tempo a Eucaristia, a presença no templo, na casa de Deus, que isso é importante, né? Se não fosse, Deus não teria deixado isso para nós. Então, estarmos reunidos como comunidade, isso é muito importante, isso tem um poder, né? Uma graça muito grande sobre nós. Então, se Deus nos privou disso, um dos objetivos, eu não tenho dúvida disso, é que a gente pudesse refletir, ter saudade de Deus, perceber o valor da Eucaristia, o valor da igreja, o valor da comunidade, o valor do sacerdócio, o valor, sabe, o valor de todas aquelas bênçãos da confissão para aqueles que tiveram dificuldade de se confessar, né? De repente fomos privados disso, tudo isso, sabe? Fomos privados da casa do Pai, sentir saudade da casa do Pai. Lembra do filho pródigo, né? Você vê que Deus teve que privar ele não tinha mais nem o que comer. Ele queria comer da comida dos porcos, ele não podia. Então, quando ele foi privado, ele lembrou, ele valorizou, ele falou, na casa do meu pai, até os servos têm comida em abundância. Eu vou voltar para casa. Ou seja, você vê que a privação, ela tem que servir para a gente potencializar o amor, o desejo, o carinho, né? Ou seja, para a gente entender o valor daquilo que nós perdemos por aquele tempo, que nós fomos privados por aquele tempo. Então, eu espero que nós, enquanto projeto, esteja crescendo isso. Esse é um sinal de que nós estamos vivendo bem esse tempo, sabe? Está crescendo em nós a saudade de Deus,
a saudade das nossas reuniões, a saudade dos nossos irmãos, a gente entender, porque, sabe, entender o valor de ter essas famílias, estarmos reunidos como família do céu, né? Ter saudade, eu tenho saudade, toda semana, todo dia que chega que era dia de projeto, né? Eu sinto saudade. Pregando aqui agora, eu sinto saudade. Para nós que somos pregadores, nós sabemos isso. Uma coisa é você fazer como a gente está fazendo aqui, outra coisa é estarmos lá reunidos, né? No ambiente, não são do momento, não são de famílias reunidas, sabe? Outro, estou com saudade. Então, eu espero que todos nós, no nosso coração, a gente aprenda com essa privação a valorizar, primeiro, as coisas de Deus, os sacramentos, a igreja, né? Aprender a valorizar como, sabe, a gente não pode voltar do mesmo jeito. A mesma coisa, daqui a pouco nós vamos voltar às nossas reuniões presenciais, sabe? Não pode ser do mesmo jeito, né? Tem que voltar. E dentro do nosso coração tem que ter crescido um amor muito grande. Nossos olhos têm que ter, né, como aquele filho pródigo, caiu em si, e os olhos dele se abriu, a inteligência dele se abriu para ele lembrar, na casa do meu pai tem tudo. Então, que esse tempo que nós estamos vivendo agora seja um tempo para abrir nossa inteligência, ou seja, para a graça, para os nossos olhos se abrirem, e a gente aprender a valorizar tudo que Deus deu para a gente. Eu espero voltar para o nosso projeto daqui a pouco. Já estamos voltando para as missas, graças a Deus. Daqui a pouco vamos voltar para os nossos projetos presenciais. Que a gente volte numa sede insaciável de Deus e valorizando nosso projeto. Né? Quando eu falo nosso projeto, não é estrutura, valorizando a família espiritual que Deus deu para cada um de nós. Saudade dos nossos retiros, saudade, sabe? Do nosso encontro, voltar para a gente fazer o nosso encontro com todo o ardor, com todo o desejo do nosso coração, ficando, porque tantas famílias, olha, eu vou dizer uma coisa, muitas famílias não têm o privilégio que a gente tem, de ter um mínimo de estrutura para passar por um tempo como esse. Vocês viram agora, recentemente, essa semana mesmo, nós tivemos aí duas situações gravíssimas aqui, muito perto de nós, né? Aquela mãe que pulou do prédio abraçada com seu neném de 10 meses, e eu fui saber, o padre comentando comigo sobre esse caso, ela tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, a mãe, o neném, na casa da mãe dela, ou seja, na avó do neném, ela chegou em casa, a hora que ela entrou na casa da mãe dela, no apartamento da mãe dela, enquanto a mãe estava desmontando as malas, ela pulou com o netinho, né, com o bebezinho no colo. Olha para você ver, isso é uma coisa gravíssima. É claro que eu estou falando de coisas muito graves, no sentido assim, de extremos muito grandes, mas se a gente não vigiar, nós vamos caminhando para esse fim. Outro caso que nós vimos foi, né, aquele pai que matou a filha, né, 70 e tantos anos, o pai atirou na filha por causa de dinheiro. Claro, aí você vai olhar a história, a filha desviou, né, pelo menos o que comento, a gente viu sobre, né, que a filha tirou um dinheiro para abrir uma outra empresa, né, entre as roubou o pai R$2 milhões. O pai, enfurecido, foi lá na empresa dela e atirou e matou a filha. Olha, e no relato conta que a filha gritava para o pai, falava assim, pai, não faz isso não, eu amo o senhor, eu amo o senhor. E mesmo assim ele atirou e matou a filha. Imagina como está a cabeça desse pai agora, sabe? Isso a gente tem que pensar. É um tempo de graça, mas é também um tempo de combate. Então nós não podemos olhar o nosso projeto simplesmente egoisticamente como se fosse uma coisa só para nós. Quantas famílias, ao sair dessa quarentena, não vão estar precisando de nós, precisando de alguém que reza, de alguém que escuta, de alguém que abra os olhos dessa pessoa para não fazer besteira, sabe? Para não cometer pecados gravíssimos, coisas seríssimas. Então, mais do que nunca, o nosso projeto é importante, fundamental, para ser canal da graça de Deus. Então, nós temos que voltar, depois desse tempo de privação, com muito mais ardor no nosso coração, muito mais desejo de nos consumir pelas coisas de Deus. Entende? Então, que a gente possa aproveitar esse tempo como aquele publicano, rasgar o coração para assim, eu pecador, não sou digno, mas realize em mim a tua graça. Senhor, não estou dando conta aqui na minha casa. E se você que está rezando com a gente, você que faz parte do nosso projeto, se está passando alguma dificuldade, não tenha orgulho, não deixe o orgulho cegar você. Peça ajuda, liga para o seu pastor, liga para o coordenador, liga para alguém, para o irmão, peça ajuda, para que a gente não saia desse tempo, para que você não saia desse tempo do mesmo jeito ou pior do que você entrou. Então, é um grande deserto, fecundo que Deus nos deu nesse tempo. É engraçado, né? É contraditório, deserto fecundo, é verdade. É um deserto fecundo, ou seja, é um momento, né, de privação para que possa fecundar a nossa alma. Então, que a gente possa tomar posse dessa graça, tá certo? Nós, homens, de forma especial, você pai de família, homem de Deus,
Nós, principalmente nós, temos que tomar posse da nossa autoridade nesse tempo. Temos que ter visão espiritual das coisas, para a gente não cair nas ciladas de Satanás a todo momento, não deixar o medo dominar a gente, não deixar o politicamente correto, né? Ou seja, aquilo que agrada as pessoas. Não, antes agradar a Deus, somos homens de Deus. E nós temos a missão de, nesse tempo, tirar nossa família, né? Ou seja, pegar nossa família e fazer ela se tornar fecunda nesse tempo. Passar por esse deserto e sair de lá, né? Como diz a música lá, nosso deserto florir, né? Para que lá na frente a gente possa colher os frutos desse deserto que nós estamos passando. Então, quero, de forma especial, falar para você, homem, pai, esposo, né? Nós temos essa responsabilidade, toma posse, pensa, sabe? A gente está aprendendo muito isso, né, com os nossos retiros. Não vamos agir pelas paixões, porque aquele que está desordenado nesse tempo potencializa a desordem. Então não deixa isso, pensa, reza pensando, peça a Deus para iluminar a nossa inteligência, pensa sobre cada coisa. Eu vou tomar uma decisão, pensa, é isso mesmo. Pensar sobre o tempo que nós estamos vivendo, pensar sobre as melhores coisas, sabe? Assim, tirando pessoas que são de grupo de risco, nós não temos que pensar se vamos à missa agora, sabe? Não é possível. Nós temos que entender que nós temos saudade, nós temos necessidade da Eucaristia. Eu fui à missa hoje e pensando nisso, sabe? É infinitamente mais seguro ir à missa, eu falo do ponto de vista, né, da saúde, do que ir no supermercado hoje. Quem foi lá viu como é que é isso. Eu tenho certeza que cada paróquia vai se organizar dessa forma, está se organizando dessa forma. Então nós temos que ter isso muito forte no nosso coração, não deixar o medo paralisar, não deixar o desespero travar a gente, o medo do futuro, o medo de como vai ficar nosso país. Toda hora a gente está ouvindo isso, né? Agora a questão da política, o que vai ser da gente? Desemprego, falta de dinheiro, falta não sei o quê, vai ser difícil, todo mundo sofrendo, e a gente vai entrando no desespero, vai entrando... Pelo amor de Deus, nós não. Nós temos que ser lúcidos pela graça de Deus. Nós temos essa possibilidade. Deus cuida de nós. Nós temos que ter clareza de ver todos, como eu disse, o combate, né? Ver todos os inimigos que estão diante de nós, saber que nós vamos ter dificuldades, não temos dúvida disso, em todos os níveis da nossa, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter dificuldades, sem dúvida, a maioria de nós vão ter muitas dificuldades, mas não temer, ter fé, homem de fé. Eu tenho certeza que Deus vai providenciar. Creio, como eu disse aqui do publicano, né? Essa fé que nos dá a certeza de que Deus quer cuidar de nós, quer providenciar melhor na nossa vida, e Ele pode fazer tudo por nós. Então, essa fé, principalmente nós homens, temos que ser o portador delas, né? Portador dessa fé corajosa, dessa fé entusiasta, né? Entusiasmada, essa fé que levanta todo mundo, que leva, né? Que carrega, que levanta e faz a sua família passar bem por esse deserto. Então, só vamos conseguir isso fazendo o que esse fariseu fez. Desculpa, o publicano fez, né? Humildade para rasgar o coração de Deus, para reconhecer nossas misérias diante de Deus, entregar tudo isso a Deus e uma fé verdadeira, confiar que Deus cuida de nós, que Deus nos levanta. Como ele diz, aquele publicano voltou redimido para casa, voltou restaurado para casa, voltou cheio da graça para casa. Então, todos os dias pela manhã nós temos que fazer isso, né? Esse abastecimento da alma pela nossa oração sincera, verdadeira, rasgar o coração com fé, confiante, que vai dar tudo certo. O nosso deserto vai florir daqui a pouco, tá certo? Guarda isso no seu coração. Vamos rezar muito sobre isso, tá bom? Vamos guardar isso para cada um de nós. É muito importante nós pararmos para refletir, né? Enquanto o Júnior falava, eu ia anotando algumas realidades que desde o princípio nós temos tentado aqui em casa enumerar e vivenciar. Essa escolha de uma vida plena, de uma vida frutífera, de oração, onde nós possamos buscar mesmo encarnar a realidade de Cristo, né? Purificar o nosso ser, algo que eu listava aqui que precisa ser fundamental dentro dos nossos lares. O nosso cuidado com as nossas prioridades, com as nossas escolhas, com a nossa rotina, com a nossa disciplina, porque, querendo ou não, essas realidades fazem parte de uma vida centrada naquele que espera de nós uma resposta diária, para que a nossa família seja uma família que realmente tenha como base a Sagrada Família e, muito mais do que ter como base, colocar em prática e buscar a vivência disso. Muito importante nós termos consciência de que o meu orar, a minha oração, ela precisa ser uma oração encarnada, uma oração que vai trazer
para a minha família condições plenas de realmente viver aquilo que Deus quer para mim, quer para nós, quer para o meu casamento e quer para os meus filhos, para os seus filhos. É importante, nesse momento, colocarmos em prática a virtude da prudência, a virtude cardeal da prudência, que é a mãe de todas as virtudes e aquela que nos ajuda a ordenar para tudo isso. Por que eu estou falando disso? Diante daquilo que o Júnior colocava do publicano e do fariseu, eu fui relembrando, né, todas as minhas partilhas, as minhas conversas. Eu tenho buscado no meu dia a dia estar em contato com muitas de vocês, principalmente as mulheres, né? E são muitas as queixas, são muitas as alegrias, mas principalmente as queixas, cansaço, limite. Realmente, nós estamos cansadas, é muito difícil, é muito sacrificante, mas nesse momento, mais do que nunca, somos chamadas, em especial as mulheres, claro que todos nós, mas de uma forma particular, nós mulheres, a viver essa virtude. Em Filipenses 4:8, né, vai nos falar justamente isso. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e que é de boa forma, que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os nossos pensamentos. Muito importante eu levantar, me organizar, buscar a minha vida de oração, né? Eu falo por mim, se eu não tentar me organizar, fazer a minha oração pessoal, rezar o meu rosário, antes das meninas levantarem, é muito complicado depois eu colocar isso em prática. E a ordem, ela começa por aí, pela minha necessidade de priorizar o dia. Dificuldades surgirão durante todo o dia, mas a consequência virá de acordo com a escolha que eu fiz lá no início. As crianças te irritam? A situação, no geral, te irritam, me irritam, nos irritam? Porém, aquilo que eu decidi ao acordar, ao sair da minha cama pela manhã, é o que vai nortear todo o meu dia. Muito importante nós entendermos que é muito difícil. Eu tenho 2 filhas, tem famílias 5, que tem 6, que tem 7. É muito, de repente, eu estaria numa realidade distante, comparar a mim com uma mãe que tem 5, estou sim, claro, é muito difícil. Ou que tem 6, ou que tem 7. Porém, a escolha, ela precisa ser a mesma. Eu escolher pelo bem, eu escolher pela virtude da prudência diariamente no meu dia a dia, no meu falar, no meu colocar. Isso não quer dizer que não iremos nos exaltar, muitas vezes, né? Principalmente quem tem um temperamento mais exacerbado, um temperamento mais quente, mais forte, é mais difícil lidar com essas realidades. Mas é algo muito importante sabermos que no final do dia, ao olharmos para trás, todas as consequências alcançadas, elas surgiram da minha escolha no iniciar do meu dia. Então, precisamos muito, nesse momento, clamar a Deus, clamar a intercessão de Nossa Senhora, pedir muito o auxílio nessas horas, mas termos a certeza que a escolha cabe a nós. Clamando a intercessão, suplicando, tendo a vida diária, né, talvez não que estejamos em oração diariamente no sentido verbal, mas internalizados, que clamemos lá no início, né, do nosso dia, essa necessidade, Senhor, me dê a graça de ter um dia frutífero, um dia que realmente eu vá fazer as minhas escolhas, porque as provações virão, e elas virão diariamente. As dificuldades, e nesse tempo, gente, nós precisamos entender que é um tempo realmente onde nós não tivemos escolha. Nós estamos privados de muitas realidades e por uma imposição da situação, imposição da doença, imposição dos nossos governantes. E voltando lá na realidade da Santa Missa, olha que maravilha nós podermos ter a chance de receber Jesus Eucarístico novamente. E eu também, quando cheguei na igreja, me assustei um pouco, porque a abertura da arquidiocese, a colocação, a ponderação, foi que 30% da igreja estivesse ocupado. E realmente é decepcionante, porque
a certeza que eu tinha no meu coração é que as pessoas estivessem em massa na igreja, ocupando esse número. E não foi o que aconteceu de manhã, lá hoje, na Paróquia Santa Terezinha. Então, por aí nós já podemos e devemos parar, ponderar. Eu não sei qual o motivo, que talvez muitas pessoas não foram, mas é necessário a gente parar e pensar. Tudo pode ter duas opções. Nada na vida, gente, existe apenas com uma opção. Mesmo a questão da morte. Eu posso optar ter, depois da minha morte, algumas realidades. Então, tudo aquilo que me é colocado no meu dia a dia sempre vai me dar a chance de fazer opções. Não uma, não um lado só, mas duas opções. Eu e o Júnior convivemos no dia a dia. Eu tenho a livre escolha de dar a ele respostas que podem me fazer parar no meu final do dia e pensar por que eu respondi dessa forma, ou simplesmente chegar ao final do dia e entender realmente foi o caminho melhor a ter sido tomado. Né? E principalmente nós mulheres que estamos lidando, a maioria de nós, algumas já voltaram, já não estão mais em home office, estão trabalhando fora, mas muitas estão como eu estou em casa o tempo inteiro. É difícil, é sacrificante, é esgotante. Tem hora que você olha e você fala, meu Deus, me dê forças, me dê sabedoria, me dê discernimento. Né? E eu tenho buscado no dia a dia pedir muito essa virtude da prudência, para que realmente, porque a virtude da prudência, o que ela me leva a fazer? A fazer as boas escolhas, a fazer com que realmente eu escolha o que é melhor para mim, como cristã, como escolhida, como enviada de Deus. Então, eu gostaria muito que nós parássemos para pensar, para decidir sempre pelo melhor. Nós podemos. É muito complicado, é muito difícil, e vai continuar sendo, com a graça de Deus. Porém, nós temos a ajuda necessária, a ajuda da oração, a ajuda que vem da intercessão. Nesse tempo, né, dia 28, agora celebramos Santa Giana, que é uma das minhas santas de devoção, junto com Santa Clara. E eu estou fazendo diariamente a novena dela. Como eu tenho aprendido e como uma santa que eu tenho estudado, né, no meu dia a dia, e eu continuo aprendendo com ela, que soube viver de uma forma muito íntegra, muito honesta, a realidade de colocar Deus acima de todas as coisas. Nessa semana, nós celebramos o aniversário da filha dela, a qual ela fez a escolha de deixar com que ela vivesse. Então, é sempre muito bom termos a realidade de podermos escolher, e que a sua escolha seja sempre a melhor. Não quer dizer que você vai acertar sempre, mas escolher e ter o bom senso e buscar viver as virtudes diariamente vai te fazer galgar por um caminho onde o fruto ele virá. Às vezes um pouco azedo no início, com algumas coisas que nos faz parar para pensar, será que escolhi certo? Mas estar com Deus, buscar fazer a escolha correta, quer dizer que já é meio caminho andado para acertarmos no final. Que Deus ilumine muito cada um de vocês, o casamento, e eu peço muito em especial para você, mulher. Recue sempre que você puder e busque colocar para o seu cônjuge a realidade do diálogo, principalmente nesse tempo. Deus abençoe. Amém. Então vamos rezar, né? Pedir a Deus agora que Ele venha ao nosso auxílio, que Ele venha cuidar de cada um. Diante de tudo que nós partilhamos, né? Nesse momento, um tempo de graça, mas um tempo de combate espiritual. Se o seu coração, por algum motivo, ainda está frio, insensível, agitado, inquieto, clama a Deus, vamos fazer como aquele publicano, reconhecer nossa pequenez, nossa fraqueza. Então, convido você a fechar um pouquinho os seus olhos. O Edmundo aí, se ele puder abrir só o áudio dele aí, né? Dedilhar o violão aí para a gente poder rezar. Então, fechar os seus olhos, olhar para dentro do seu coração, perceber como é que está a sua família, como é que você está nesse momento, como é que está o seu coração. Olha para dentro de você, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Faça como aquele publicano agora. Fala, Senhor, misericórdia de mim, piedade de mim, Senhor. Eu sou pecador, Senhor. Eu sou limitado, eu sou fraco. Eu não dou conta sozinho. Eu preciso da tua graça. Vai falando isso para Deus, vai rezando você agora. Reconheça a sua fraqueza e sua pequenez.
Reconheça aquilo que precisa ser mudado nesse tempo tão fecundo que nós estamos vivendo. Fala para o Senhor, fala assim, eu quero sair diferente desse momento, eu quero sair novo, restaurado desse momento, eu preciso da tua graça. Sozinho eu não dou conta, meu Deus. Vai pedindo isso, clama ao Senhor. Peça ao Senhor que cuide de você nessa tarde, início de noite, que Ele cuide do seu matrimônio. Vai clamando, fala, Senhor, cuida do meu matrimônio, renova o meu matrimônio, renova o amor entre eu e minha esposa, meu esposo, o amor entre os pais e os filhos. Clama isso agora, fala, Senhor, vem meu socorro. Eu não quero, Senhor, eu não quero ser o mesmo, eu quero ser renovado, eu quero crescer nesse tempo de graça, eu quero ser fecundo, Senhor, eu quero dar fruto 100 por um. Me ajuda, tenha humildade agora, tenha humildade, humilhe-se como aquele publicano diante de Deus, fala, Senhor, eu preciso, eu não dou conta se não for pela tua graça. E vai clamando, fala, vem, Senhor, vem, Espírito Santo, Senhor, envia a tua graça para me dar sabedoria, ilumina minha inteligência, Senhor, coloca a divina ordem dentro de mim, vem, Espírito Santo, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. E vamos cantar com tudo pedindo essa graça, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, que Ele nos cure, que Ele nos restaure, que Ele nos levante nesse momento, que Ele nos dê ânimo, que Ele cure o nosso matrimônio, que Ele dê a virtude necessária para cada um de nós, a virtude que você precisa. Clama ao Espírito Santo, tenha certeza que a graça de Deus está te dando essa virtude que você precisa agora. Então cantemos rezando, suplicando ao Senhor. Invocamos o seu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no reino de nós. Essa, clame, invocamos. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Peça, manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar. Teu grande amor pode curar. Oremos em espírito e verdade. Xandaria